De animais de sangue frio. Monjolinho, do Instituto Agronômico de Campinas, interior de São Paulo. Sementes de várias regiões do planeta levadas para lá foram adaptadas ao nosso clima. A fazenda hoje se transformou num centro de pesquisa de plantas nativas e exóticas. E a história deste acervo da flora começou com o sonho do agrônomo Hermes Moreira de Souza. Ele queria conhecer o maior número possível de sementes e fazê-las brotar. Mesmo alguém com instinto de passarinho para fazer um trabalho desses. Trazer sementes de lugares distantes para germinar numa terra desconhecida. E como germinaram? Ao longo de 35 anos, parte da fazenda Monjolinho, na cidade de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, se transformou num complexo botânico. 3.000 espécies de árvores convivem aqui. Pouco mais de 700 delas são palmeiras. Estima-se que juntas elas formem a maior coleção de palmeiras do mundo. Quem trouxe tanta vida para cá hoje apresenta o Monjolinho. Durante o passeio, Hermes Moreira de Souza revela que, além da riqueza verde, muita história brotou no parque. A preocupação inicial era ter as plantas e depois saber o que eram. De maneira que muitas nós já conhecíamos, mas talvez 70% ainda estejam para ser identificado. Nós fazemos viagens de coleta de sementes e nós trocávamos correspondência com pessoas também interessadas no Brasil, no estrangeiro, para que pudéssemos, com a troca de sementes, incorporar na nossa coleção outras espécies que a gente não tinha. O desfile cresce em beleza a cada quadra. Esta é a xixá, uma árvore do Brasil Central. É uma das mais altas do parque, tem 20 metros. Chegou aqui com meio metro de altura há 24 anos. A exótica baobá, nativa da África, cresce para os lados. Ela ainda é jovem, mas quando for centenária, terá alcançado 15 metros de circunferência. Para abraçá-la, será necessária uma corrente humana de 8 pessoas. Hermes identifica outra raridade africana, que também é encontrada na Índia, a Cardia mixa, de onde saiu a matéria-prima para os ataúdes dos faraós. Já a brasileira Caviúna paulista foi a base de muitos móveis fabricados na década de 70, um triste passado. Famílias inteiras da cauchu, esta representante da Amazônia, forneceram látex para tribos indígenas da região. Nosso guia mostra agora uma espécie que pode guardar o aroma de muitos vinhos. Essa aqui é a árvore da cortiça. É aquela que tem uma casca suficientemente espessa para depois ser extraída e com isso ser fabricada a rolha, né? Ela leva muitos anos para chegar nesse estágio. Quantos anos? 100 anos. Da cortiça para a flor, a couratari, árvore nativa de uso paisagístico, floresce o ano todo. A corifa não. Esta palmeira do Sri Lanka dá flor só uma vez na vida, entre os 40 e os 80 anos de idade. Alguém da geração do 3º milênio será brindado, porque este exemplar completou agora 45 anos. Grande parte do complexo botânico do Monjolinho é dominado pelas palmeiras. A coleção se abre em leques, em forma de penas, ou mostra seus frutos num desafio à natureza. É o caso dos buritis, um tipo de palmeira originária do Nordeste. Mesmo cultivados longe do ambiente natural, eles frutificaram no Monjolinho. Talvez pela ação de um inseto polinizador que, atraído pelo buriti, acabou ajudando a palmeira a encontrar condições para crescer. Numa ocasião, nós já recebemos uma semente, foi trazida por uma senhora. Era uma semente de planta desconhecida e ela
essa senhora classificou a semente como sendo pétrea. Ela parecia um pedregulho. Nós semeamos uma semente só. Nós semeamos, aguardamos o desenvolvimento e era uma palmeira. E era justamente uma palmeira da Índia, a arenga sacarífera, muito rara. Nem ela sabia o valor que ela tinha na mão. Não sabia, ignorava o que era. Esta aqui veio literalmente de um afluente do rio Amazonas. Técnicos daqui estavam fazendo coletas na região e viram um fruto vermelho dentro d'água. Esse fruto foi trazido para cá, sementes dele foram selecionadas e em 2 anos, olha só que pé bonito. É a bombacácea que já está sendo levada lá para o Monjolinho. Como é que dá para reunir num mesmo espaço árvores de habitats tão diferentes e estarem aí bonitas, crescendo? Primeiro, a gente tem um clima, de certa forma, privilegiado. E na sequência são os estudos que a gente vai desenvolvendo, buscando adaptar essas árvores. Então a gente pega uma árvore, quando a gente coleta a semente dela, a gente procura observar o tipo de região, o solo, o clima onde essa árvore se desenvolve e tenta imitar isso aqui. O Monjolinho é uma coisa rara, uma coisa incomum, como um jardim botânico, né? Tem muito poucos lugares onde você consegue árvores assim, a quantidade de espécies assim, né? A trajetória do Monjolinho tem como símbolo a palmeira ráfia. A semente-mãe foi trazida, cultivada e deu origem à filha que nasceu forte e saudável. A mesma terra procriou a semente da neta, esta aqui que tem 18 anos. Atinge a maioridade e representa a 3ª geração da ráfia no Monjolinho. A iniciativa do Hermes já está enraizada. O Monjolinho recebe visitas, só que primeiro é preciso ir até a sede do Instituto Agronômico de Campinas para depois conhecer a fazenda. O Instituto Agronômico fica na Avenida Barão de Itapura, número 1481, Campinas, São Paulo. Telefone 0192, número 315422. Os estudantes também podem entrar primeiro em contato com o Instituto para receber autorização antes de entrar na fazenda. No estado do Tocantins é criado um programa de educação ambiental para recuperar o equilíbrio ecológico da ilha do Bananal. A maior ilha fluvial do mundo fica a sudoeste do Tocantins, na divisa dos estados do Pará e do Mato Grosso. São 2 milhões de hectares entre os rios Araguaia e Javaés, que formam um ecossistema único no planeta. É uma grande faixa de transição entre o Cerrado, a floresta amazônica e o Pantanal. A ilha também tem mistura de climas, o tropical do centro-oeste e o abafado equatorial da Amazônia. Essa variação de climas e ambientes enriquece os tipos de plantas e animais. Muitas das espécies são encontradas só nesta região e vários bichos estão na lista dos ameaçados. A Ilha do Bananal é habitada por índios da tribo Carajá e Javaé e por mais de 10 mil homens brancos. O território é dividido em Parque Nacional e Parque Indígena. Contando com poucos fiscais, o IBAMA e a FUNAI enfrentam dificuldades para proteger a ilha. Os fazendeiros criam gado sem controle que acaba levando a febre aftosa aos animais silvestres. Eles também conseguem convencer os índios a alugar suas terras para o plantio de pastagens. O ecossistema também sofre com os desmatamentos provocados por agricultores.
Para defender a ilha, surgiu um grupo ecológico chamado Gaia, que fez um trabalho de educação ambiental com os moradores. Eles aprendem a preservar uma das principais fontes de água doce e reduto da fauna e flora. Com financiamento internacional, o grupo criou uma cartilha ecológica para orientar os professores do Tocantins. O Grupo Gaia depende de contribuições de empresas ou pessoas para continuar o programa de educação ambiental. É uma iniciativa que tenta melhorar a administração e proteção de uma das regiões mais belas do Brasil. A Bahia é um estado que sempre reserva surpresas aos visitantes. O Repórter Eco foi até Ilhéus conhecer a Lagoa Encantada e as cachoeiras do Almada. São locais de rara beleza, que conservam muitas lendas e histórias. O lugar tem atraído muita gente e preocupados ambientalistas, que já estão desenvolvendo projetos de preservação da região. Nossa viagem começa em Ilhéus. De barco, seguimos para a Lagoa Encantada e as cachoeiras. Um passeio refrescante, cheio de surpresas. A tranquila Ilhéus, que já foi fonte de inspiração de Jorge Amado, ganhou fama internacional depois de servir de cenário para filmes e novelas. Ilhéus tem quase 100 quilômetros de praias. Boa parte ainda é deserta. Por conta disso, o turismo ecológico vem despontando na região como uma opção de lazer. A cidade ainda consegue manter uma grande reserva de Mata Atlântica na área urbana. Um dos trechos de maior beleza natural começa no encontro do rio com o mar, na Barra do Pontal. É por esse rio, o Almada, que nós vamos navegar. O ponto de partida é Sambaituba, um povoado a 15 quilômetros ao norte de Ilhéus. É esse rio estreito, de águas claras e calmas, que vai nos levar até a Lagoa Encantada e as cachoeiras do Almada. A viagem de barco leva cerca de 2 horas e meia e por quase todo o trajeto, o rio corre paralelo ao mar. A presença de coqueiros dá um ar tropical a uma paisagem onde árvores centenárias e mangue se revezam para compor a beleza do lugar. Mas as queimadas e a devastação provocadas por quem vive aqui denunciam que a Mata Atlântica corre riscos. Em velocidade baixa, vamos atravessando um imenso espelho d'água. E mesmo com o sol de mais de 35 graus, a brisa é suave. O meio de transporte dos nativos é a canoa feita de casca de árvore. Apesar dos avisos que indicam que a pesca é proibida, os moradores tiram do rio parte da própria subsistência. Ao longo do caminho, vamos avistando as fazendas onde o gado está substituindo a cultura do cacau, que ajudou no desenvolvimento da região na década de 50. A viagem segue tranquila até que um fato inesperado interrompe nossa travessia. Este é o trecho mais difícil do passeio. Depois de mais de 1 hora de viagem tranquila pelo rio Almada, nós encontramos este trecho do rio totalmente coberto por uma planta aquática chamada aguapé, mais conhecida aqui no sul da Bahia como baronesa. Agora, a gente tem que contar com o socorro de pessoas experientes que vivem aqui na região para um trabalho difícil, retirar da frente do barco essas plantas aquáticas que podem enganchar na hélice do motor. É preciso muita paciência para tirar todo o aguapé que dificulta o acesso à Lagoa Encantada. 1 hora depois vem a recompensa. O barco segue o curso normal e já conseguimos avistar a lagoa encravada entre a Mata Atlântica e um povoado chamado Nazareias. São 15 quilômetros de águas escuras no meio e transparentes nas margens. Toda a região fica numa área de preservação ambiental. O local é todo envolvido em lendas que passam de geração para geração.
Dizem que tem uma cidade submersa na Pedra da Arigua, tem uma escada, à noite aparecem navios cheios de luzes, cheios de passageiros. Você já viu alguma coisa disso? Não, por enquanto ainda não vi. Mas bem que você conta, né? Conto, é. Saindo da Lagoa Encantada, entramos no Rio Caldeiras, um dos braços da lagoa. A vegetação ribeirinha é bem mais fechada e diversificada. No fim do caminho, um cenário refrescante. Chegamos às cachoeiras do Almada. Uma delas atinge 6 metros de altura. Elas desaguam sobre rochas que vão ganhando formas diferentes com a força da água. Para preservar essa área, é necessário vontade política e projetos de preservação que saiam logo do papel. A conscientização dos turistas deve ser uma prioridade. Basta olhar um pouco e já vemos os rastros deixados pelo homem, onde o lixo começa a dividir espaço com a mata. O plano de manejo vai fazer um estudo na área de solo, vegetação, recursos hídricos, estabelecer o uso dessa área, o uso ordenado e sustentável. Esse estudo está sendo feito com o pessoal do Jardim Botânico de Nova York, CEPLAC, e já identificou uma grande biodiversidade, que é um fator importante na preservação ambiental. Fim do passeio. Chegou a hora de voltarmos para Ilhéus. Deixar este cenário encantado que só podia mesmo ter inspirado tanta gente a falar sobre as maravilhas deste lugar que fica na Bahia. Para que a lagoa continue encantada, é preciso criar uma estrutura mínima de ecoturismo. Isso envolve um trabalho de educação ambiental para os visitantes e, principalmente, fiscalização da área. E você já sabe, participe do programa mandando uma carta com sua sugestão de reportagem sobre meio ambiente. Anote o endereço. Rede Cultura, Programa Repórter Eco. Caixa Postal 11544, São Paulo. CEP 05090-970. E por hoje é só. Aguarde. No próximo programa, conheça novos projetos, ações e pesquisas pela preservação do ambiente e melhoria da qualidade de vida. Até lá! Nós vamos colocar a erva, tampar e tirar do fogo. Tá? Daqui 15 minutinhos já podemos consumir esse chá, tanto ingerindo esse chá ou utilizando para fazer compressas. E também pessoas que têm problemas de hemorroida, ela é excelente a nível de banho de assento. Tá? Uma coisa que eu queria te perguntar também, a quantidade, né? Porque às vezes tem gente, por exemplo, tem um pé lá como é que chama aquele compridinho, assim, que é o mais comum que tem em sítio, nas casas? Carqueja? Não, uma fininha, cheirosinha, assim. Ah, capim-santo, erva cidreira? Erva cidreira, né? Todo mundo tem uma erva cidreira em algum lugar, né? E aí tem gente que vai lá e corta um montão, porque acha que fazendo bastante, botando bastante erva cidreira, você vai ter um efeito mais desejado, não é? Olha, precisa Qual tomar, é a quantidade precisa tomar muito cuidado, porque a diferença entre remédio e veneno está na dosagem.
Tá. Se você tem uma dosagem muito alta, você pode ter efeito contrário. Em vez de acalmar, a pessoa vai ficar super excitada. Tá. O ideal seria, para uma xícara de chá, uma colher de sopa. A gente sempre calcula a nível de 3 folhas e tal. Aquela folhona comprida do capim-santo, seria interessante você pegar 2 folhas, dar uma colher cheia de chá. É o ideal para uma xícara. Para uma xícara. Exatamente. Tá bom, gente? Presta atenção na medida. Eu queria avisar que coisas. fim de semana a gente está com curso aí. Tá com curso para tudo, hein? Presta atenção, essa moça sabe tudo. Telefone aqui pra gente, 252-6277, a gente informa como é que você chega, Obrigada, né, Cristina? Ana. Tudo de bom.